Olá, começa agora o Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. E olha só, o estado de São Paulo cedia a maior fazenda vertical urbana da América Latina, é a Pink Farms, e esse é o tema do nosso programa de hoje. Essa startup está abrindo novas rodadas de investimentos e quem vai nos contar mais sobre essa fazenda e esses negócios é o Geraldo Maia, que é CEO da Pink Farms. Olá, Geraldo, seja muito bem-vindo, é satisfação falar com você aqui no Tech Startups. Oi, tudo bem, Thiago? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Prazer aqui conversar e apresentar um pouco mais da Pink Farms. Bom, gostaria então que você contasse pra gente um pouco da história de vocês, como surgiu aí essa fazenda vertical, o que ela é de fato, o que vocês oferecem, conta tudo pra gente. Maravilha. Acho que o conceito ele é algo muito diferente do que o campo tradicional faz, né? É aquela questão de trazer um conceito que ele é revolucionário, ele não é simplesmente uma evolução do que é feito no campo. Qual que é o grande problema que existe nessa cadeia, né? É uma área produtiva que, no geral, a gente vai expandindo essa área produtiva exatamente porque a população ainda está aumentando. Então, são grandes áreas que acabam sendo desmatadas, a gente tira aquela flora e fauna natural para fazer uma produção de alimentos, né? No caso, nós estamos tentando trazer soluções que são muito mais produtivas, que têm um produto de mais qualidade, que têm um tempo de prateleira maior, que têm menos desperdício, e ainda por cima tem um uso muito mais eficiente, né, de recursos naturais também, como água, fertilizantes, que elimine o uso de defensivos agrícolas, e ainda tem uma série de outras vantagens nessa cadeia, tanto logística quanto de suprimento, para reduzir a distância de entrega entre a produção e o consumo, né? E esse conceito ele veio surgindo desde 1800, né, para tentar controlar um pouco das variáveis de cultivo nesses sistemas. Então, em vez de depender do clima, se está sol, a planta cresce mais, se está muito seco, a planta às vezes tem um problema de falta de água ou falta de nutrição. Então, na verdade, o clima que existe, a gente não tem controle. Então, boa parte das variáveis que ditam como que aquela planta vai crescer, a gente não consegue ter um controle. No máximo, a gente tenta ter uma suplementação, tenta ter estufas de vidro, lá como na Holanda, na Bélgica e nos Estados Unidos, que são mais tradicionais, para tentar ter um controle atmosférico do ambiente. Mas no final é uma tecnologia que ela está sempre distante do consumo, e na hora que nós enxergamos uma série de problemas nessa cadeia, veio essa ideia de fazendas verticais urbanas, né, tá dentro do centro de consumo e resolver a maior parte desses problemas. E com isso a empresa surgiu em 2017. Nós hoje fomos os primeiros e somos os maiores da América Latina nesse tipo de produção. E no mercado americano, europeu, esse mercado também está em plena expansão, já tem mais de 60 fazendas no mundo produzindo em áreas muito grandes esse tipo de sistema. E é um sistema, só para explicar um pouquinho do conceito por trás, para quem não sei se a gente vai conseguir passar algumas imagens aqui, mas é como se fosse, acho que a gente consegue. Então é um sistema que ele é vertical, então são instâncias de produção que no mesmo metro quadrado do campo, em relação ao campo, a gente produz 170 vezes mais, ou seja, para cada metro quadrado que eu produzo equivale a 170 metros quadrados de campo para 10 níveis de altura. Esse número a gente quer chegar a 400 vezes, tá? Na hora que a gente olha para questões de qualidade desse alimento, exatamente por ele ter características de ter as variáveis controladas, ou seja, quanto de intensidade de luz, quais macro e micronutrientes, pH da água, oxigenação da água, questões de temperatura, umidade, nível de CO2 da atmosfera. Então, na verdade, a gente olha para esse sistema tentando maximizar a qualidade de cada cultivo que a gente planta. Então, a gente entende o que aquela planta precisa a cada momento, e isso vai ser replicado durante todo o ciclo. Então é como se não tivesse um dia nublado, como se não tivesse um dia chuvoso, se não tivesse uma falta de alimento de alimento na nutrição da planta. Então está sempre perfeito para a planta crescer e evoluir ali dentro, né? Então é um sistema que ele pode ser montado em qualquer lugar do mundo, produzir os mesmos alimentos, então ele não depende da terra e nem do clima daquele lugar. Então isso faz com que seja algo que ele pode ser produzido o mesmo tipo de alimento em São Paulo, em Manaus, em Porto Alegre. Então a gente não depende das características externas do lugar, né? Então isso abre um leque não só de fazer alimentos em outros lugares, mas também trazer alimentos de outras regiões que a gente não consegue produzir, né? Então eu dou exemplo sempre de um dos nossos próximos produtos em desenvolvimento, que é a parte de morango e berries. Então muitos desses alimentos de berries a gente importa de outros países.
e é uma coisa que nós vamos conseguir fazer aqui dentro da cidade de São Paulo. Hoje, nossa fazenda ela está no centro expandido ainda da cidade de São Paulo, e agora sim a gente está numa escala que vamos começar a expandir muito rapidamente essas fazendas para o Brasil inteiro, depois para a América Latina e depois de maneira ainda mais internacional nos próximos anos. Só um resumo bem grande aqui, mas a gente pode entrar bem no detalhe de qualquer um desses assuntos. Deixa você guiar aí, Thiago. Tá certo, nós vamos entrar mesmo, porque e quando a gente estava vendo aqui as imagens, e você foi falando também, eu fui lembrando dos meus tempos de repórter aí, já tem alguns aninhos, e eu fiz uma reportagem aqui pertinho de Brasília, aqui no município de Formosa, que já é estado de Goiás, sobre a produção hidropônica. E os canteiros que vocês utilizam lembram muito essa produção, mas nesse tipo de produção se utiliza muito fertilizantes. Então, assim, é muito agroquímica, muitos defensivos agrícolas para que a produção seja ali rápida e eficaz. No caso de vocês usam aí essas estantes também, com menos água. Eu vi ali que a economia de água de vocês é até 95%, e vocês não usam esses materiais aí, os fertilizantes, os agroquímicos, para poder estar produzindo. Como que vocês conseguem produzir com tanta excelência, com tanta qualidade, sem esses produtos? Existe alguma coisa, não precisa contar o segredo, mas alguma coisa tem aí para vocês produzirem em tanta escala assim, né? É uma questão de processo, né? Eu sempre faço analogia com o ser humano. Imagina que você quer fazer uma hipertrofia, né? Ganhar massa muscular, ou você quer emagrecer. Basicamente, você tem uma série de fatores que, combinados, eles vão representar o melhor resultado possível. Obviamente, o ser humano, como as plantas, existe uma genética específica para cada um deles. Obviamente, a gente tenta trabalhar com genéticas que são muito parecidas ou de uma matriz única, né? Mas isso é uma outra história. E no mesmo caso, a gente consegue entender que existe um padrão que vai funcionar para 99,9% daquelas plantas que estão ali dentro, que é qual que é a melhor temperatura, umidade, nível do CO2, a intensidade de luz, a qualidade da luz, macro, micronutrientes. Exatamente, a gente está dando a alimentação perfeita, está dando o exercício perfeito, ou o mais próximo que a gente sabe da perfeição. E na hora que a gente olha para isso, a planta ela corresponde, ela traz a resposta morfológica, fisiológica dela, que corresponde exatamente a essas características que a gente está colocando com muito cuidado, com muito aprendizado por trás. Então tem um fator de engenharia, de entender o que a planta precisa, criar essa engenharia, criar a estrutura de cultivo, a caixa de cultivo, o sistema de irrigação, o sistema de iluminação, são todos projetos nossos internos, né? E do outro lado é entender como que a gente consegue continuar melhorando esse processo, né? Então, se você fizer e der a receita perfeita, vai no endócrino, vai no nutricionista, vai no melhor preparador físico, vai no melhor médico de sono, e todo mundo vai te dar uma receita, e você consegue seguir isso dia após dia, com certeza o resultado vai ser muito superior do que você tentar fazer sem ter informação, sem ter técnica, sem saber realmente o que você pode fazer naquele processo, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais. No caso, a nossa produção está muito mais próximo de um sistema industrial do que de uma fazenda tradicional, no sentido que é extremamente uniforme o processo produtivo. A gente tem pouquíssimas variações nas colheitas e variações no processo entre dias de colheita também. Então, isso tudo porque é um sistema altamente replicável, né? Então, é um sistema que você consegue, dia após dia, garantir que está sempre na mesma temperatura, no mesmo set point, né? no mesmo ponto de variáveis dia após dia. Então, esse é um dos maiores fatores. Do outro lado, sim, a gente também utiliza a iluminação artificial, que também a gente consegue garantir que não tem dia nublado, então todos os dias são o dia perfeito de luz para a planta. Ela nunca tem um dia que tem um excesso de temperatura que vai gerar um estresse negativo para a planta, e às vezes ela fica sem crescer 2, 3 dias até normalizar a resposta fisiológica dela naquele processo. Então tem uma série de outros fatores que, quando a gente enxerga, você está criando a planta perfeita em todos os sentidos, de produtividade, qualidade e eficiência de uso de recursos. Então, no nosso caso, a gente economiza 95% de água e 60% de fertilizantes em relação ao campo tradicional para o mesmo quilo produzido, né? Ou seja, 1 quilo no campo, a gente economiza 95% de água e 60% de fertilizante. No caso de defensivos, né, o termo mais leigo, agrotóxicos, a gente não utiliza esse tipo de material, exatamente porque não é necessário, o ambiente é limpo. Vocês estão vendo as plantas, na verdade, esse material não é nem lavado. A gente faz testes microbiológicos, uma série de outros testes, exatamente para garantir que esse material está sempre perfeito para ser consumido, que ele não tem nada nocivo, que é a questão de segurança do alimento, né? Ele pode simplesmente ser cortado, embalado, chegar na mesa do consumidor
e o consumidor vai abrir e consumir esse alimento direto, sem ter risco de saúde, sem ter risco de absolutamente nada, né? Então, quando você põe todos esses fatores, esse aumento de eficiência produtiva, aumento de uso de recursos, toda a questão logística hoje, que eu falei, mesmo aqui em São Paulo, que o produtor está muito mais próximo do que outras regiões do Brasil, a gente está falando cerca de 90% de distância reduzida, né? Que significa 90% de custo menor logístico e de impacto ambiental gerado também, tá? E a gente consegue entregar um alimento que ele não tem perdas. Então, nossa taxa de perda dentro do processo produtivo é muito mais parecida com uma indústria, que nem eu falei, é 0,2%. Enquanto no processo tradicional de hortaliças, esse número pode chegar até 35%, 40% de perdas, né, dentro da fazenda. E depois que esse produto sai da fazenda, ele no geral, ele tem um cuidado muito pequeno com esse alimento, né? Quem já foi CEAGESP aqui em São Paulo, em CEASAS ao longo do Brasil, sabe que esse alimento não tem cadeia de frio, então não é levado refrigerado, ele vai em caixa de madeira muitas vezes, às vezes ele passa 2, 3 dias antes de ser consumido ou levar para o industrializador. Então esse alimento que depois da fazenda até o consumo tem uma taxa de perda na faixa de 40%, né? E esse elimina 100% dessa perda também. Então, e esse é um processo que no final, quando chega no ponto de venda, que é o maior local de perdas, é um alimento que ele é inspecionado visualmente, né? Então, no geral, a gente pega esses produtos, a gente olha, vira a embalagem, vê se está com alguma deficiência nutricional, se ele está com uma cor estranha, se ele está com uma marca de inseto, e a gente vai deixando de lado. Esse é um produto que, às vezes, ele vai durar 2, 3 dias ali naquele ponto de venda. No caso, a gente já entrega um alimento com 10 dias de shelf life, né, de tempo de prateleira. A gente está tentando chegar a 21 dias. Na verdade, a gente já faz isso internamente, mas, obviamente, para varejo, isso é um ponto a mais de contato, então é uma coisa que a gente está trabalhando nisso, exatamente porque o produto ele sai no momento exato, ele sai perfeito e já embalado, ele não sofre nenhum estresse de lavagem, de absolutamente nada, então ele dura muito mais tempo. Então a gente elimina praticamente todas as perdas dessa cadeia depois da fazenda, né? Então são muitas vantagens desse modelo produtivo. Com toda certeza, né? Agora, de onde saiu o despertar aí para investir numa fazenda vertical desse jeito, com a produção dessa diferente? Por onde você passou e conheceu essa ideia e trouxe ela aqui para o Brasil? Legal. Nós começamos como um projeto. Eu e meus 2 sócios, nós trabalhamos em startups, né, desde o momento que a gente saiu da faculdade. Então, desde 2012, 2013, a gente já trabalha nesse mercado. Passamos por algumas empresas diferentes. Nós 3 somos engenheiros de áreas diferentes, né? Então, a gente veio trabalhando nesse mercado e descobrindo um pouquinho, crescendo na carreira, até chegar a um ponto que nós decidimos que queríamos empreender realmente, que a gente queria sair do guarda-chuva de outras pessoas e botar a cara a tapa ali para realmente fazer o nosso negócio. E a gente trabalhou muito em negócios digitais, né? Em e-commerce, marketplaces e outras coisas que não eram muito o que nós tínhamos feito na faculdade. Eu trabalhei com projetos mecânicos, gestão de projetos. A gente sempre teve uma visão de botar muita mão na massa, que a gente fez dentro das empresas, mais em áreas de operações, parte logística e outras coisas, mas faltava algo a mais ali, né? O que a gente queria realmente impactar o mundo. E aí misturou esse conceito de gastronomia com engenharia, né, toda essa tecnologia por trás, que chamou muito a nossa atenção ali no final de 2015, começo de 2016. Foi nesse momento que a gente começou a realmente pesquisar esse mercado, entender todos os problemas existentes na cadeia, risco de falta de água, aumento populacional, uma série de problemas ali de uso intensivo de defensivos, de agrotóxicos, falta de qualidade no alimento. A gente teve experiências fora do Brasil também, então isso foi muito importante para ver como que você encontra no supermercado esse tipo de produto, sempre pronto para consumo, com uma qualidade altíssima, e quando você volta para o Brasil, você tem pouquíssimos alimentos desse modelo extremamente caros, né? Então, nosso target aqui, já na próxima unidade, a gente consegue fazer um produto mais barato do que o tradicional, pronto para consumo, né? Então, tudo isso veio permeando aqui na nossa cabeça. A gente começou a montar, testar algumas coisas em pequena escala ainda. Isso em 2016. Nós decidimos sair da empresa, dos locais que nós estávamos trabalhando, no final de 2016, e realmente abrir a empresa em 2017. A gente começou uma planta piloto, uma fazenda piloto na época em Jundiaí, próximo aqui de São Paulo. A gente começou a realmente evoluir esse modelo de produção nesse local, ainda só nós 3,
que a gente chama de bootstrap, né? Então, só capital dos sócios ali. Então, foi um desenvolvimento bem inicial, mas a gente já fez o que a gente chamava de validação econômica, né? A gente já tinha feito uma validação tecnológica, já entendia como funcionava um pouco esse modelo, tinha muitos dados lá de fora de empresa em estágio inicial. A tecnologia estava começando a ficar viável nesses últimos anos, né? Então, muitas evoluções na tecnologia, na parte de iluminação com LED e outros sistemas, então foram trazendo o custo de implantação e operação dessa unidade cada vez mais para baixo. E aí a gente recebeu nosso primeiro investimento em 2018 de 2 fundos de Venture Capital aqui no Brasil, 2 deles bem conhecidos. E a gente veio evoluindo, veio crescendo produção, veio fazendo toda a validação comercial, entrando em redes como Carrefour, Pão de Açúcar, Oba, Natural da Terra, Zafra e uma série de outras redes, né? Na parte de food service também, então restaurantes, hotéis, etc. Também a gente veio crescendo, demonstrando, aprendendo a trabalhar com esse mercado. E agora a gente chegou num ponto que está tudo montado, a gente está com todos os nossos targets de produtividade excelentes, a gente sabe como funciona o processo no detalhe, já temos mais de 60 tipos de plantas envolvidos aqui dentro para a produção. E agora a gente chegou no momento que é um momento de escalabilidade, né? Que é o quê? Começar a colocar fazendas Brasil afora e expandir esse negócio, né? Então, até nós estamos com uma rodada aberta, exatamente, é uma rodada mista, né? Que a gente tem investidores institucionais, fundos de venture capital, empresas grandes do agro que devem estar entrando aí na rodada também. E a gente tem uma parte que a gente abre para a pessoa física fazer esse investimento através de plataformas de equity crowdfunding, né? Então, é mais ou menos esse momento que nós estamos e um pouquinho do que a gente passou até chegar aqui. Exatamente sobre isso eu quero que você adentre mais agora no assunto com a gente, sobre essa rodada de investimentos, né? Como vai funcionar, o que as pessoas precisam fazer, que leque que vocês estão abrindo aí nessa participação, até mesmo para expandir os negócios de vocês agora, depois que consolidou de fato aí a marca da Pink Farms. Legal. Então, como que funciona? Na verdade, nós temos uma captação, nesse momento, aberta, o que a gente chama de rodada Série A, né? De 15 milhões de reais, o nosso target de captação. São 5 milhões dentro da plataforma de equity crowdfunding da SMU. Então, para quem quiser, é smu.com.vc. Esse eu vou até checar depois aqui, mas eu acredito que seja exatamente esse. E lá dentro tem as plataformas de várias empresas, a Pink Farms é uma delas, que a gente abriu rodada há alguns dias. Lá, basicamente, qualquer pessoa pode investir, é um ticket mínimo de R$3 mil, e pode investir até o montante total da rodada, né? Então, você pode investir de R$3 mil a 5 milhões, por exemplo. E isso vai muito do ticket, tem pessoas que investem 200 mil, tem pessoas que investem o ticket mínimo, e na verdade, exatamente para democratizar esse tipo de investimento, e é uma composição de pessoas interessadas em diversificar seu capital, trazer um aspecto que antes era muito apenas para instituições financeiras grandes que vão investir acima de 1 milhão, 2 milhões nesse tipo de investimento, ou famílias com muito capital que abrem instituições exatamente para investir seu capital próprio. Então, esse movimento nos últimos anos, eu acredito que ano passado foram investidos mais de 130 milhões de reais em investimentos em plataformas de crowdfunding. Tá? Então, esse mercado está em plena expansão. E exatamente isso para trazer esse leque de investimento que é algo impensável há 2, 3 anos atrás. A CVM é tudo regulamentado pela CVM, então até a última regulamentação que mudou abriu um leque até 15 milhões de captação por empresa, foi agora no começo do mês. A gente na verdade está numa regulamentação antiga ainda, porque a rodada foi formatada antes, exatamente para trazer esses embaixadores da marca, pessoas que realmente já consomem o nosso produto, que querem estar com uma participação ativa da empresa e que tem uma expectativa de retorno futuro muito maior do que um investimento tradicional. E aí também entra um pouco da questão de diversificação. Você investe normalmente não numa startup só, você investe às vezes em 5, 6, exatamente para pegar leques diferentes e exatamente reduzir o risco, que é o mercado mais arriscado, é um mercado muito mais parecido com uma bolsa de valores, né, que existem riscos ali atrelados, mas exatamente uma empresa que nem a nossa, que é mais parecida com uma economia real, que a gente tem um processo produtivo tradicional, existem investimentos por trás ali em áreas produtivas que não vão parar de produzir por nada. Exatamente, é um outro modelo que a gente está trazendo para esse mercado, muito associado à marca de consumo que nós temos, que é extremamente forte, já está em mais de 110 pontos de venda aqui em São Paulo. Nossa expectativa é vai crescer 10 vezes com essa rodada.
Então, a gente vai pular para um faturamento acima de 20 milhões de reais já com essa rodada, com essa estrutura que nós vamos ter. E com isso a gente já chega no modelo que já está com um lucro líquido nessa operação, é algo sustentável. Exatamente, a gente pega isso, faz um Ctrl+C, Ctrl+V nessas unidades a partir de agora e vai só crescendo, montando 3, 4, 5 unidades por vez nos próximos 3, 4 anos, de maneira que nós vamos ser a maior marca de consumo desse tipo de alimento. Então, entrando em folhas, toda a parte de hortaliças, entrando em morango, berries, cogumelos, tomate, pimentas, pimentões, tem uma série de leque. Nosso objetivo é chegar a 450 SKUs até o final de 2027. Né? Quem não sabe, a SKU é a unidade de venda. Então, a gente está falando aí provavelmente algo em torno de uns 200 e poucos produtos, cultivos diferentes nesse tipo de sistema. Certo, e a partir de quando as pessoas que ficaram interessadas em fazer parte desses negócios já poderão entrar em contato com vocês? Quais os meios que eles vão poder fazer isso também? Explica tudo aí pra gente. Maravilha. Na verdade, na rodada já está aberta. Ela é uma rodada que ela tem um tempo limite máximo, se não me engano, de 180 dias. Mas, na verdade, a gente acredita que em mais 30, 40 dias essa rodada já está fechada. Então, para entrar, eu recomendo, na verdade, através de 2 caminhos. Pode entrar direto com a gente através do site da Pink Farms, www.pinkfarms.com.br, né? E isso lá, a gente tem um canal de WhatsApp que a gente vai guiar também se precisar, ou através da plataforma da SMU, que é www.smu.com.vc, né? Se procurar também SMU Crowdfunding, né? Também vai achar no Google, vai estar lá. A gente tem um grupo tem todas as informações essenciais, como é regulamentado pela CVM. Tudo tem que estar ali extremamente bem informado no detalhe, tem todas as informações, extratos financeiros, auditoria da empresa de mais de 3 anos, que a gente já faz esse tipo de sistema para compliance. Tudo extremamente redondo, explicando como funciona, com todas as informações essenciais, como funciona uma rodada. E a gente também tem alguns grupos, tem grupo de WhatsApp para tirar dúvida, a gente traz o pessoal que está querendo investir para visitar a fazenda. Então, tem alguns caminhos para contactar a gente aqui. E no final, a gente está super disposto a explicar, entrar no detalhe, mostrar um pouco do sistema, e exatamente para tirar qualquer dúvida que esse investidor, que a gente sabe que no geral não está acostumado a fazer esse tipo de investimento, ele se sinta confortável para abrir o bolso e falar, não, ok, eu acredito no negócio, eu sei que é algo que vai ser o futuro da alimentação e eu quero ter uma parte disso, ter um retorno financeiro desse movimento aqui no Brasil e na América Latina. Bom, e para a gente encerrar, que o nosso tempo já está se esgotando, gostaria que você falasse para a gente como os consumidores veem esse tipo de produto, até mesmo para incentivar essas pessoas aí que queiram já ficar interessadas em estar investindo na Pink Farms. O consumidor vê um potencial muito grande nesses produtos orgânicos, né? Sem dúvida. Só uma correção, o nosso produto não é orgânico, tá? A gente nem entra nessa discussão porque, na nossa visão, orgânico é algo sempre de nicho. Você sempre precisa de uma área produtiva maior. E ele, na verdade, ele tem coisas que ele é menos produtivo e ele pode ter outros impactos também, né? Então, ele pode ter defensivos de origem orgânica e uma série de outras coisas que a legislação é um pouco delicada ali e, na verdade, as pessoas entendem de um formato diferente. Nosso produto ele é muito mais produtivo, ele é tem uma qualidade muito superior ao orgânico e ele usa uma quantidade muito menor de recursos. Então, a gente nem entra nesse mérito de comparação. Desculpa, qual foi a pergunta, Thiago? Eu acabei fazendo uma digressão aqui no Não, sentido tá tranquilo. É porque até levantou aqui o debate pra gente, porque quando a gente vê todos esses produtos aí que não levam, né, nenhum tipo de fertilizantes ou de nada assim nessa sequência aí dos defensivos agrícolas, ele é considerado como orgânico, mas ele precisa de fato de uma certificação, como você disse muito bem. Então, por isso que eu falava de agregar valor e despertar isso também aí nos futuros investidores. Mas, infelizmente, essa sua resposta vai ter que ficar para um próximo encontro nosso. Vou deixar rapidinho, vamos lá, em 1 minuto responde para a gente o que agrega aí de valor nesse produto diferente de vocês, por favor. Legal. Exatamente esse ponto, né? As pessoas estão procurando alimentos mais saudáveis, mais práticos e fáceis de consumo. Então, nosso caso é zero agrotóxico, então isso é um ponto extremamente importante para a pessoa que acha que está consumindo um alimento orgânico, poder consumir um alimento realmente sem agrotóxico, 100% garantido. Do outro lado, nosso consumidor está querendo se informar, ele quer entender esse processo,
produtivo, então ele está buscando entender como que funciona esse modelo, que é muito mais sustentável a longo prazo, né? Já é sustentável hoje, mas a gente está fazendo cada vez mais evoluções para usar ainda menos recursos e ser algo ainda mais eficaz nessa cadeia, né? Eficiente nesse processo. E, na verdade, a gente também entrega outros fatores que no mercado tradicional a gente não encontra. Então, a embalagem que é de PET PCR, né? Então, PET é o plástico, PCR significa que é uma resina já de origem reciclada, de grau alimentício. Então, a gente garante que tudo que a gente usa de embalagem já é reciclada e a gente ainda faz compensação de 100% das embalagens recicladas. E é uma embalagem fixa, que ela não vai danificar o produto, com lacre, então você sabe exatamente o que você está consumindo ali dentro. Você tem garantia total daquele alimento. Então, são outros fatores que a gente agrega também. Não, gostei muito de saber dessa agregação de valores aí diferente do que aquilo que a gente está acostumado a ver e principalmente a mostrar aqui no AgroMais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, tá, Geraldo? Foi uma satisfação falar com você. Quando tiver mais novidades, tiver já aí finalizando esse processo todo aí de expansão para as outras áreas, você volta aqui e conta tudo para a gente também. Vai ser uma satisfação te receber, tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço, prazer. Bom, e você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Tech Startups fica por aqui. Continue acompanhando a programação aqui do seu canal AgroMais. A gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.